Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem nos assiste no período matutino. Boa tarde para quem nos assiste no período vespertino. E boa noite para quem nos assiste no período notivago. Ok? Então, sintam-se todos referenciados, independente, né, do momento do dia em que estão nos assistindo. Ok? E aí estamos, então, dando início a mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, um programa que tem o compromisso de tratar de assuntos de ordem transcendental, ok? Para que nós possamos atingir a cereja do bolo dessa experiência, que é o ascensionamento, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Antes de começar propriamente dito, né, aqui o nosso mergulho, né, num assunto que pode fazer toda a diferença na nossa vida, né, que hoje nós vamos falar, dar continuidade, né, àquele assunto relógio biológico, espiritualização e ascensionamento, né? E aqui a gente coloca elemento terra, relógio biológico, espiritualização, por quê? Porque nós vamos jogar foco, sabe, principalmente em um órgão relacionado ao elemento terra, que é o baço pâncreas, certo? Por quê? Porque o baço pâncreas ele tem uma importância capital no funcionamento do nosso organismo, mas não só isso, né? Ele tem uma influência muito grande também no nosso psique, né? E a nossa psique, ela está vinculada que a nossa parte mais sutil, né? A nossa parte imaterial. Então isso nos remete o que a nossa essência, ok? Então, se nós queremos e pretendemos ser, né, seres mais humanos, né, seres que tenham um maior poder de verticalização, nós precisamos conhecer o funcionamento do baço pâncreas, né, para que a gente possa, então, estabelecer estratégias alimentares que vão colaborar, né, para essa busca de espiritualização, ok? Por isso que a gente está vinculando aqui alimentação e espiritualização por meio do relógio biológico, certo? Então, vamos começar a nossa apresentação, porém, antes vamos fazer o nosso ancoramento, certo? E aí, eu já vou aqui fechar a minha câmera para que vocês possam ter uma melhor concentração nessa âncora visual que eu vou colocar aqui para o nosso ancoramento, certo? Então, estão todas visualizando, né, essa imagem que representa o ancoramento. E você está no centro desta imagem, é você que está com a sua chamatrina, né, e o seu chakra cardíaco acionado, ligado, em conexão, tanto com as forças do alto quanto com as forças telúricas, ok? Você, então, está rodeado dos seus fractais, você faz parte de uma egrégora, né? E quando você ancora, você aproxima, né, essas partes da sua egrégora que são suas partes, que fazem parte de você, ok? Então, vamos lá. Colocamos foco na respiração, fechando nossos olhos, nos conectando com a nossa essência, procurando estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste de nossa base cognitiva junto às estruturas de conhecimentos mais sutis, que de uma certa forma nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos numa zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, convido-as a elevarem seus pensamentos e sentimentos e emoções aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como
colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supraconfederação direcionada a esse projeto avatárico, suas mônadas, seus voronandeques, lavonandeques, seus melquisedeques. Sintonizamos a Aliança Unida de Planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sobre as direções de Alcione, a Confederação Intergaláctica, local de Nebadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvoton. Mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para que, nesse encontro, os conhecimentos transcendentais tenham significado agregador para o esforço ascensional que os aspectos positivos de nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar dessa nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos chaveados face à nossa até então imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo, Samadhi, se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, que nos assiste, representando suas egrégoras, nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação desse espaço multidimensional de cura e de conhecimento. E assim encerramos esse assentamento com o mantra da transformação. Kan Shan Fan, Dijai Shiva Om Shivonkara, Dijai Shiva Om Shivonkara, Hari Om, Hari Onkara, Hari Hari, Hari Onkara. Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabhaya, Surra. E que assim seja. Selamat Mai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além dos nossos horizontes. Agora, podemos ir voltando à nossa frequência beta, para que possamos ter um melhor entendimento, né, dos assuntos que aqui serão tratados. Mas antes, vamos tomar a pílula vermelha, né, aquela pílula que nos propicia, né, um enfrentamento positivo com a verdade, nos afastando das ilusões desta matriz de controle que tem o objetivo de nos prender, né, nesse quadrante do espaço-tempo, ok? Então, pessoal, feito o ancoramento, tomado a pílula vermelha, né? Então, vamos entrar no nosso assunto de hoje. E aqui eu vou reconectar a câmera para que a gente possa, então, interagir melhor. Ok? Então, vamos repassar aqui as funções do baço. Olha só, o baço e o pâncreas foi reconhecido e entendido pelos antigos sábios chineses como sendo um único órgão, é o baço-pâncreas. De acordo com a MTC, medicina tradicional chinesa, faz parte do elemento, o movimento terra, ok? Porque na medicina tradicional chinesa, a gente tem lá a teoria dos 5 elementos, né? Que é a terra, o fogo, a madeira, o metal e a água, certo? Um gerando o outro. Bom, retém energia de reserva, né, o elemento terra. É o órgão de resistência a mudanças. Os dois órgãos atuam com funções combinadas. O baço regula o sangue e o pâncreas regula as reservas de glicogênio depositado no fígado, através da secreção de insulina. Atuam também sobre o desenvolvimento mental, moral e intelectual, sobre o sistema genital e seu psiquismo. Olha só que importante, então, né? Tem
essa participação do baço pâncreas na nossa constituição orgânica, né? Veja que o baço pâncreas ele não está adstrito apenas às questões fisiológicas. Então, se ele afeta, né, o nosso aspecto psicológico, é evidente que ele vai ter uma influência capital na nossa forma de ser. Se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa negativa, aí tem influência do baço pâncreas, ok? Então, vamos lá, vamos ver o outro, olha só, vamos ver o outro quadro aqui. Aumenta a subida do yang puro. Um baço pâncreas harmônico possibilita que o yang puro se eleve até a mente, permitindo-nos perceber com clareza, apreciar aromas, escutar sons e sentir sabores. Então, o baço pâncreas ele tem uma função de ascensionar o yang, né? Até a nossa mente. E isso faz com que a gente tenha foco. Vocês vão entender isso melhor mais adiante, ok? Então, vamos lá. Bom, um olhar energético sobre o baço pâncreas. E aqui, antes de fazer essa leitura, eu quero comentar com vocês o seguinte: quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de uma técnica, tá, que foi desenvolvida há mais de 5.000 anos, certo? E é evidente que naquele período, de 5.000 anos para cá, não se tinha a tecnologia, né, que nós temos hoje, né, principalmente na área médica. Então, isso permite outras abordagens, certo? Mas com o que se tinha na época já era suficiente para entender o funcionamento da máquina humana, não do ponto de vista clínico, mas sim do ponto de vista energético e térmico, entenderam? Então, quando a gente falar aqui de medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de uma medicina térmica, uma medicina energética, certo? E não clínica. A medicina clínica, ela é adstrita à medicina ocidental, essa medicina moderna, ok? E está tudo bem. Cada um, né, cada técnica tem a sua virtude, ok? Elas se complementam, certo? Então, vamos lá. O que eu estou... Bom, vou dar um exemplo do que eu estou falando aqui, tá? Muito bem. Às vezes, você pode procurar um técnico em medicina tradicional chinesa, um acupunturista, né, um massagista de Tuiná, certo? Um fitoterapeuta, um dietoterapeuta, né, formado pela MTC, e aí eles vão fazer lá o seu diagnóstico, né, a sua avaliação psicoenergética, certo? E aí vai dizer assim, você está com uma deficiência de sangue, certo? Aí você diz, não, mas eu fiz um exame, um hemograma, há uma semana e deu tudo ok, está tudo tranquilo, coisa e tal. É porque, o que acontece? Nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? O seu terapeuta, ele está te passando uma informação que envolve uma visão de medicina térmica, energética, né? E quando você fez aquele exame e levou lá para o seu médico, ele fez uma avaliação clínica. O que significa isso? Tá? O aspecto térmico, o aspecto energético, ele é imaterial. Ele é imaterial. Então, nós, nós não possuímos apenas o corpo físico, nós temos outras interfaces, certo? E muitos dos problemas que se manifestam, né, na nossa materialidade, eles começam nessas interfaces que para nós são imateriais, né? Nos nossos corpos etéricos. Então é isso, quando o terapeuta, né, o acupunturista está te explicando uma coisa, que você está com uma deficiência de sangue, certo?
Ele está falando do ponto de vista energético. Está falando do ponto de vista energético. E, por isso, ainda não é identificado nos exames clínicos. Mas, se você não fizer nada, sabe, para melhorar a qualidade do seu sangue, pode ser feito pela orientação, né, do seu terapeuta, o que vai acontecer? Se você não fizer nada, quando você, daqui 1 mês, for fazer um novo exame de sangue, ou daqui 2 meses, vai ser detectado um problema, pode ser anemia, ok? Por quê? Porque este problema, esse desequilíbrio, tá? Ele já estava presente em uma das suas interfaces. Então, essa é a leitura que, né, a MTC ela faz. Tá? É uma leitura energética. Ok? Então, feito esse esclarecimento, vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Um olhar energético sobre o baço pâncreas. Ao contrário da medicina ocidental, na visão chinesa, o baço pâncreas é visto como um único órgão com funções relacionadas à digestão. Na medicina tradicional chinesa, condições frequentemente identificadas como distúrbios intestinais na medicina ocidental são consideradas questões associadas ao baço pâncreas, certo? Bom, o baço pâncreas localiza-se no aquecedor médio, que é essa região aqui onde eu estou passando aqui o cursor, ó, aquecedor médio, tá? E desempenha a função essencial de facilitar a digestão no estômago, realizando o transporte e a transformação das essências alimentares. Ele é responsável por absorver os nutrientes dos alimentos, além de promover a separação entre as partes puras e impuras. Esse sistema é fundamental para a geração do Qi pós-celestial. Qi significa energia, energia vital, pós-celestial. Tá? Por que pós-celestial? Porque quando você nasce, ao nascer, você herda a energia celestial, a energia que vem dos seus ancestrais, tá? Que é a energia Jing, que é o quantum de tempo, está associado ao quanto de tempo que você vai durar aqui nessa experiência. Então, quando nasce, você recebe dos seus pais, né, uma energia que dificilmente é renovável, então seria como uma energia dentro de uma bateria, né, que na medida que você vai vivendo, ela vai se desgastando, certo? Então, essa é a energia celestial. E a energia pós-celestial é aquela que provém tanto da terra quanto do céu. Quando eu falo da terra, que provém dos alimentos, esses alimentos sólidos, líquidos, né? E o que vem do céu é o tati, o ar, que também nos alimenta, ok? Então, a energia pós-celestial está vinculada a isso, ao que você se alimenta no dia a dia, através das refeições, né? E através da sua respiração, certo? Então, ao nos alimentarmos, o estômago tem a função de acolher a comida, indicando o processo iniciando o processo de maturação e decomposição dos nutrientes, permitindo que o baço os receba. Ele vai receber o guti, ele vai receber a essência, sabe, desse quimo, né, que se transforma o alimento dentro do estômago, tá? Uma vez que o baço obtém os alimentos, ele realiza 2 transformações. Então, as 2 principais funções do baço aí, ó, a utilização dos alimentos na forma de sangue, esta é uma das funções principais do aparelho digestivo, transformar o alimento em sangue, tá? Que vai, parte dele, ficar armazenado lá no baço, certo? Ao utilizar os alimentos para gerar o guti, ou a essência, que é direcionado aos pulmões e se combina com o zon-ti. Então, assim, o estômago, né, ele faz aquela trituração, ela cria ali o quilo, né? O baço vai se apropriar dos vapores, né, daquela fermentação ali do estômago, certo? E ele cria uma essência que a gente chama de guti,
que vai se associar ao Zon-Ti, que é uma energia produzida pelo pulmão, certo? Então, essa energia, o Zon-Ti, é que permite o bom funcionamento do coração e do pulmão, ok? Que estão aqui na região torácica. Então, a união desse Gul-Ti e o Zon-Ti vai formar com a essência que vem lá dos rins, vai formar o quê? O Wei-Ti, que é a energia defensiva. É uma energia que a gente tem ao redor do corpo que impede que o vento frio penetre, ou o vento quente penetre no nosso corpo, que impede que vírus penetrem no nosso corpo, que evita que bactérias penetrem no nosso corpo. Então, se você tem um Wei-Qi fortalecido, robusto, né, você é uma pessoa sadia, o seu sistema imunológico está funcionando de uma forma eficiente. Você dificilmente pega, né, alguma patologia sazonal, né? Dificilmente você fica gripado, você fica resfriado, porque você está com o Wei-Qi fortalecido, né? E também é gerado o Yin-Qi, que é o Qi nutritivo, aquele que corre por nossas veias, né? Que vai com o sangue alimentando as nossas estruturas e mantendo o sangue dentro das veias, das artérias, ok? Então, quando a gente vê uma pessoa com manchas, né, roxas no corpo, ela não bateu em nada, mas ela está com manchas na perna, coisa e tal, esse é um extravasamento de sangue. Por quê? Porque ela está com uma deficiência do Yin-Qi, desta energia nutritiva, que faz com que o sangue permaneça dentro das artérias, tá entendendo? Tudo isso tem relação com o baço. Um baço deficiente vai propiciar uma série de eventos que, de uma certa forma, não vão permitir, né, que haja um bom funcionamento do nosso corpo biológico e, consequentemente, né, do nosso corpo energético, que precisa estar com os canais livres para, né, o livre fluxo do Qi e recepção das energias taquiônicas. Ok? Vamos lá, vamos à frente. Bom, olha lá. O baço pâncreas tem outras funções importantes, além de transformar e transportar os alimentos através da essência, na Uguti, e produzir sangue. É ainda responsável. Então, assim, o baço pâncreas, ele tem duas, que eu já tinha falado, duas importâncias capitais, né? Ele ajuda na formação do sangue e na energia. Na energia, porque ele faz parte do triplo aquecedor. O triplo aquecedor é um sistema, né, visualizado pela MTC, a medicina tradicional chinesa, que produz a energia do nosso corpo, né? Baço pâncreas, pulmão e rins, como a gente acabou de ver, certo? Mas também tem uma função importante aí no metabolismo e no movimento das águas, né, na nossa hidratação, ok? Mas vamos continuar aqui. Então, o baço pâncreas tem outras funções importantes, além de transformar e transportar os alimentos e produzir sangue. É ainda responsável, olhem só, por conservar o sangue nos vasos, olha o INTI, previne a formação de hematomas e inchaços. Ok? 2, sustenta os órgãos em suas posições corretas, prevenindo ptoses e prolapsos, como a descida das pálpebras, né, do útero e das hemorroidas. Então, olha só, esse item 2, a sustentação dos órgãos, significa o quê? Que o baço, ele vitaliza as fáscias, que são aquelas peles, né, que envolvem os nossos órgãos. Então, quando você está com um problema no baço, né, o seu baço está úmido, mais úmido do que deveria estar, você pode ter
como consequência, né, a desvitalização das fáscias. E como é que isso se manifesta no corpo? Se manifesta através da flacidez, começa a cair tudo, você cai a barriga, né? Cai os órgãos, eles não ficam na sua posição original, né? Então, cai a bunda, né? Pode cair os seios, né? A musculatura fica toda flácida, a barriga fica proeminente, porque há uma desvitalização das fáscias, né? E isto é uma função do baço, manter as fáscias vitalizadas, ok? Então, assim, não adianta, tipo, a pessoa querer entrar em forma, ir para academia, lá começar a levantar peso, etc, tal, se está com um problema no baço. Você não vai encontrar resultados. Por quê? Porque a origem, né, da sua má forma física é uma questão de má alimentação, que vai impactar no mau funcionamento do baço, que vai se refletir na sua flacidez corporal. Registrem isso, tá bom? 3, aqui. Acumular gordura no organismo. A quantidade de gordura armazenada varia conforme aí a vitalidade do baço. Ok? 4, potencializar a capacidade cognitiva e a retenção das informações. Por que isso? Como nós vimos lá no início, deixa eu ver, aqui na lâmina 4, vou ver aqui, ó. Porque um baço harmonioso possibilita que o yang puro se eleve até a mente, permitindo perceber com clareza, apreciar aromas, escutar som e sentir sabores. Ok? Então, é por isto que o baço ele tem uma importância capital, né, na nossa capacidade de foco. E isso é muito importante para a nossa qualidade de vida, porque imagina o seguinte, imagina que você é um estudante, certo? Você está se preparando para o vestibular, você está se preparando para um concurso público, certo? Se você está com um problema no baço, de umidade no baço, tá? Um problema de excesso ou de deficiência no baço, ok? E venha se manifestar essa deficiência no baço, tá? Na sua parte mental, você perde a capacidade de concentração. E isso é péssimo para os estudos, porque se torna um estudo improdutivo. Você lê uma página, né, de algum assunto e não consegue reproduzir, porque você não consegue manter o foco. Então, veja a importância, né, da gente ter um olhar mais acurado para esse órgão, o baço pâncreas, ok? Você pode ter estranhado, é que eu falei também do estômago, porque é o seguinte, o baço pâncreas e o estômago estão vinculados ao elemento madeira, aliás, ao elemento terra, desculpe, ao elemento terra, certo? Madeira é o fígado e a vesícula biliar, tá? Então, o elemento terra, ele está, os órgãos, né, e vísceras que se relacionam o baço pâncreas e o estômago, certo? O estômago como víscera, aí o órgão é o baço pâncreas, ok? E os dois têm uma relação muito íntima, como a gente pode ver, né? Fazem uma dupla nutricional, ok? No aspecto nutricional. Então, vamos para a próxima lâmina aqui. Olha só. Caso as funções do baço pâncreas sejam comprometidas, é possível que surjam indícios e manifestações patológicas relacionadas a esse órgão. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Nós temos até a imagem aqui, ó, de um baço aqui, ó, febril, doente, machucado, etc. Tal. O que acontece quando ele está assim, ó? Caso a função do aparelho digestivo seja prejudicada, podem surgir sintomas como falta de apetite, dificuldade na digestão e sensação de inchaço abdominal. Se o sistema digestivo não processar adequadamente os alimentos,
a vontade de comer diminuirá. E se houver disfunção, os alimentos permanecerão acumulados na região abdominal. É possível que ocorra a saída involuntária de fezes, uma vez que os fluidos do corpo não serão processados ou transformados de forma adequada, resultando em acúmulos que podem gerar umidade ou fleuma, além de provocar inchaços, especialmente na região abdominal e nos membros. Caso o tido baço esteja em níveis baixos, poderá ocorrer a saída de sangue dos vasos. Olha o inti. Lembra do inti? É aquela energia nutritiva que segura, né, o sangue nos vasos, levando a hemorragias, sangramentos uterinos persistentes, hematomas e outros problemas. O Ti mais sutil não conseguirá ser levado aos músculos, resultando em fadiga, fraqueza muscular e, em situações mais graves, até atrofia. Olha só, assim o baço desempenha um papel crucial tanto na preservação do tônus muscular quanto na força dos membros. Então, se você é praticante de academia, dê uma atenção toda especial ao seu baço, que você vai conseguir resultados mais promissores, certo? Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui, quando o tido baço está desregulado, isso pode influenciar o gosto ou resultar em um paladar alterado, sem sabor. A vida perde sabor, né? Além de causar lábios pálidos e ressecados, o indivíduo pode sentir que a saliva tem um gosto doce e que é indicativo, claro, de que o tido baço está debilitado. Caso o tido baço esteja baixo e sua capacidade de elevar o ti não esteja funcionando adequadamente, considerando que a energia do baço se direciona ao pulmão, pode haver prolapso de diversos órgãos, inclusive útero, estômago, rins, bexiga e ânus. Né? E aí a pessoa fica com hemorroidas, fica com um prolapso. Né? Bom, o baço é considerado a casa do pensamento, o que indica que ele desempenha um papel importante em nossa habilidade de raciocinar, aprender, focar, tomar decisões, reter informações, atividades intensas de estudo, esforço mental e concentração podem impactar a saúde do baço. Tá? Sobre isso eu vou falar mais adiante, lá quando eu tratar dos inimigos do baço, tá? Vou tratar dos amigos do baço e os inimigos do baço. Vocês vão entender melhor o que está colocado aqui, tá, nesse parágrafo. O baço está intimamente ligado à obsessão e à paranoia, que podem ocorrer em casos de excesso, resultando na estagnação do Ti, ou sangue, ou na infiltração de agentes patológicos externos. Além disso, ele também influencia a falta do foco e as dificuldades de raciocínio lógico, questões que surgem em condições de deficiência, como ausência de Qi, sangue, Yin ou Yang. Ok? Então, vamos seguir. Bom, ao compreender os principais sinais e sintomas, além das causas que podem levar à doença no baço, pâncreas, é possível identificar os tipos de padrões que podem ser associados a esse órgão. Olha só, padrões de deficiência, padrões de excesso, além dos padrões de excesso e deficiência do baço, há também os padrões que combinam essas características, que são os padrões mistos, ok? Mas esse assunto aqui, em específico, nós não vamos entrar, porque ele é muito técnico, tá? Isso aqui interessa mais ao pessoal dos técnicos da medicina tradicional chinesa para fazer o diagnóstico e do diagnóstico fazer o tratamento, ok? Basta você saber que existem esses padrões de desarmonia, certo? Podem ser padrões de excesso, padrões de deficiência, né?
Os padrões de excesso geralmente estão ligados à umidade dentro do corpo, né? Umidade de calor, umidade de frio, etc., tal, que vão ter impactos desastrosos, né, no funcionamento, né, da nossa máquina biológica, assim como os padrões de deficiência, né, que é deficiência de Ti do baço, deficiência de Yang do baço, deficiência de sangue do baço e por aí vai, ok? Que também vão redundar, né, em problemas de desarmonia no funcionamento do nosso organismo. Bom, duas informações importantes aqui antes de eu fechar esse quadro, tá, com relação à apresentação das funções do baço, certo? Olha só, as mulheres frequentemente apresentam uma predisposição à deficiência do baço pâncreas, uma vez que a menstruação mensal exige uma produção sanguínea aumentada. Portanto, é fundamental que elas cuidem dos níveis do baço pâncreas para evitar sintomas desconfortáveis, especialmente aqueles que afetam mais, como o aumento da gordura, aquelas, né, aqueles que aumentam, que afetam mais as mulheres, né, como o aumento da gordura corporal, problemas de memória, fadiga persistente e a queda dos órgãos. Isso pode ser alcançado por meio de uma alimentação, ou evitado, né, por meio de uma alimentação adequada e pela redução do estresse emocional excessivo, ok? Bom, aqui outra observação importante, uma coisa paradoxal, tá, gente? Ó, a função do baço pâncreas demonstra claramente que muitas vezes uma dieta restrita a saladas e frutas pode não ser suficiente para a perda de peso. O baço pâncreas não tolera temperaturas baixas. Assim, o consumo excessivo de alimentos frios pode resultar em ganho de peso em razão da retenção de umidade interna, além de fazer com que o estômago ele também esfrie. E o estômago, gente, é um órgão yang, ele precisa de calor para funcionar bem, para, né, transformar o quilo em quimo, né? E também para aquecer o pulmão. Olha só, para aquecer o pulmão. O pulmão precisa do calor do estômago para produzir quem? O Zon-Ti, aquela energia torácica lá, ó, que depois vai se transformar em quem? O Wei-Ti, né? Em um Yung-Ti. O Wei-Ti, a energia defensiva, né? Que nos protege, está ligado ao sistema imunológico, ok? E o Ying-Ti, que é a energia nutritiva, aquela energia que alimenta as células, né, de substâncias que vão permitir o seu bom funcionamento, o seu tônus, entendeu? Então, assim, verduras, saladas, é bom, mas de uma forma moderada, né? E misturada com os outros ingredientes, com os carboidratos, com as proteínas, etc. Tal. Ok, pessoal? Então, cuidem, né? Quem come muita comida crua está esfriando o baço, está esfriando o estômago e vai engordar. Por quê? Porque vai ter excesso de umidade dentro do seu corpo, ok? Então, vamos aqui para o... Ó, agora a gente entra aqui num tema mais objetivo, né? Agora a gente está entrando aqui, o que fazer, né? Até então, desde o vídeo passado, a tônica foi o que é, ok? O que é. Agora a gente entra no passo seguinte, o que fazer, certo? É o que estavam me cobrando, né? Então, gente, saiba o seguinte, os inimigos do baço, vamos lá. Leite e seus derivados. Olha só, pão francês, queijo, né? Derivado do leite. Ó, coalhada, derivado do leite. Pizza, também aí tem derivados do leite. E aqui o estresse, tá vendo a moça aqui, ó? O estresse. Então é o seguinte, vou explicar a questão do leite. Não é que o leite ele não seja nutritivo. Claro, o leite tem sais minerais, né? Tem proteínas, etc. Tal, todas aquelas coisas boas. O problema, como eu falei anteriormente, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina que tem um viés térmico e energético. E aqui é a questão térmica, gente. Olha só. O leite, o problema do leite é que ele é muito úmido, certo? E
e frio, ele tem uma natureza fria, ok? O leite, ele tem uma natureza fria. E isto é que acaba prejudicando, sabe, o funcionamento do baço, porque o baço, como ele pertence ao elemento terra, ele, por sua natureza, ele já é úmido, certo? A terra precisa de umidade, né, para germinar. Mas se você botar muita umidade, muito líquido na terra, vai virar lodo, né? E no lodo não nasce nada, entendeu? Então, é esse que é o problema, né? Assim, porque se você tem um baço forte, ok? E tomar leite de vez em quando, não tem problema nenhum. Você não vai esfriar o seu baço, tá? Porque ele está equilibrado. Aí você só colhe os benefícios, né? Que traz o leite, com proteínas, sais minerais, etc. Tal. Mas o problema é que a nossa civilização, essa civilização ocidental, ela, pelos seus hábitos alimentares, quase todo mundo tem o baço frio, né? É por isso que a gente encontra na rua tantas pessoas, né, acima do peso, tantas pessoas disformes, porque está todo mundo com o baço frio em função da alimentação. Lembre-se, você é aquilo que come. Você se transforma naquilo que come. É por isso que a gente tem que ter esse conhecimento dietético, nem que seja, né, na parte aqui de noções, que já é um bom caminho, é um bom começo, certo? Então, o leite nos prejudica sobremaneira, e ele está presente em vários alimentos, né? Aqui, ó, na pizza, né, no pão francês, ó, no queijo, claro, né? Na coalhada, entendeu? Então, gente, o problema é a térmica do leite, que acaba prejudicando o funcionamento básico. Porque, como eu ia dizer o seguinte, a pessoa que tem o hábito de tomar leite, ela toma todos os dias. E toma mais de uma vez ao dia. Então, é de manhã, né, no café da manhã, e, digamos, no café da tarde, certo? Aí você multiplica essa quantidade por 365. Isso dá uma quantidade absurda ao longo do ano. E quem é que tem o ônus, né, dessa ingestão? O baço pâncreas. É ele que está sendo prejudicado. E se ele está sendo prejudicado, por tabela, você, na sua integralidade, também está. Ok? Por todos aqueles fatores que a gente já viu nos slides anteriores, né? Que está ligado às funções do baço. Né? Então, você não tem mais concentração, né? Você está perdendo a forma física, você agora está ficando constipado, você está com piriri, ok? Tem que lembrar o seguinte, gente, o baço, o pâncreas, é como o gerente do nosso sistema digestório, tá? E outras coisas mais, como já viram, ok? Então, olha só, parece até, quando eu falei da questão da nossa civilização ocidental, né? Parece que há um complô contra a humanidade, né? Nessa parte dietética. Se você entra num supermercado, tem ali uma gôndola inteira, uma parede inteira, só com produtos laticínios, né? Aí você encontra lá leite de tudo que é tipo, com nata, sem nata, tipo A, B, C, D, H, não sei o quê. Você encontra iogurte, manteiga, queijo, queijo furado, queijo sem furo, queijo com não sei o quê, queijo... É uma quantidade muito grande de itens, né, que tem laticínio, uma quantidade muito grande de itens que acabam esfriando o baço, mais do que ele já é, né? E está tudo muito à mão, né? Está tudo preparado, está tudo industrializado ali, é só você botar no carrinho, pagar e depois consumir. É muito prático, né? É muito prático. Então, a gente é convidado, né, a adquirir esses produtos sem saber, né, das consequências. O problema não é a utilização, o problema é a utilização inconsciente. Você pode ter esses produtos em casa tranquilamente, mas você tem que ter critério para utilizar, a fim de que não venha prejudicar a estabilidade energética do seu baço pâncreas, ok? Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Então nós vimos os inimigos do baço, agora vamos ver os amigos do baço, né? Quem são esses caras aí?
Olha só, os tubérculos, eles têm carboidrato complexo. Tudo que nasce embaixo da Terra tem a força Yang, sabe? A força solar, né? Que penetra o solo. Né? Esses tubérculos, eles estão na direção dos raios do Sol, né? Eles estão no sentido do raio solar, eles estão penetrando o solo, eles têm força Yang que ajuda a secar o baço. Então, coloque na sua dieta, né? Coloque na sua dieta essas substâncias, porque são remédios para o baço, certo? Lembre-se, tudo que nasce embaixo da terra vai beneficiar o baço, certo? E aí, o que a gente faz? E aí, olha só, que maravilha, né? Você toma o café da manhã como uma rainha ou como um rei. Essa é uma parte da estratégia, tá? Tomar o café da manhã como uma rainha ou como um rei. Por quê, gente? Olha só, quando no outro vídeo eu mostrei, no vídeo anterior, né, o relógio biológico, certo? O nosso relógio do fluxo energético, eu falei para vocês que a cada 2 horas, ó, que eu peguei um pedacinho do relógio biológico, é o assunto que nos interessa hoje, tá? A cada 2 horas, um órgão, ele é energizado, ele é recondicionado, certo? Então, ele está na sua plenitude energética. No caso do estômago, é do horário das 7 às 9 da manhã, essa plenitude. Significa que tudo que cair no estômago, nesse par de horários aqui, vai ser melhor digerido, vai ser melhor aproveitado pelo corpo, certo? Vai ser melhor aproveitado. Então, essa aqui é uma janela nutricional, sabe? Você deve fazer a sua melhor refeição do dia nesse par de horário aqui, ó. A gente, inclusive, deveria almoçar nesse horário, né? Mas a nossa cultura nos remete, né, para outros horários para fazer isso, ok? Mas esse é o horário, sabe? Mágico. Esse é o horário mágico. Se você for para o Oriente, você vai perceber que as pessoas se alimentam muito bem nesse horário aqui, porque na cultura deles tem o conhecimento do relógio biológico, né, que é um conhecimento milenar lá no Oriente, certo? Que é um elemento, inclusive, de diagnóstico também, né, de identificação de padrões de desarmonia. E aí, gente, olha só, aqui é interessante, porque tem pessoas que, inclusive, nem tomam café da manhã, só vão comer lá ao meio-dia, né, por aí. E aí, o que acontece? Geralmente, essas pessoas que não tomam café da manhã, elas acabam engordando, né, adquirindo aquelas gordurinhas ou engordando, etc. Por quê? Por causa do pico de insulina. O pico de insulina, né, faz com que tenha um excesso de açúcar, né, e o corpo entende que o açúcar é energia, então ele guarda, não está precisando usar naquele momento, né, mas ele guarda. Como é que ele guarda? Criando células de gordura. A pessoa fica com aquelas famosas pochettes, né, de lipídios, ok? Então, é paradoxal, né? Pô, eu não estou comendo de manhã e estou engordando, está tendo pico de insulina, porque você não está comendo coisas interessantes, porque se dá pico de insulina, você vai ficar com vontade de comer alguma coisa que vai produzir mais açúcar no sangue, né? Aí vai comer bolachinha, vai comer um chocolate, vai comer porcaria, tá? Que vai lhe dar mais pico de insulina, dali meia hora, até menos, né? E aí cria um ciclo vicioso e você engorda, porque aquela energia em excesso está sendo guardada em bolsas de gordura no seu corpo, certo? Então, essa é uma janela de oportunidade nutricional. Vejam bem, então você deve inaugurar o dia, ó, com algo quente, certo?
Ó, com algo quente. Aqui tem uma decocção, aqui tem um café. Então, faça a primeira decocção, tá? Porque a decocção você pode, por essa técnica aqui, ó, já começar atendendo às necessidades dos órgãos ligados aos 5 elementos. Ok? Você faz uma decocção, né? Vou dar um exemplo aqui, com licença. Olha só, vou pegar essa colinha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, você pode, por exemplo, pegar ervas que promovem a circulação do Qi. Você pode pegar casca de limão, põe lá para decocção. Você vai pegar erva de macaé, que é uma das ervas, né, que promovem a circulação do sangue. Olha só, eu peguei aqui casca de limão, eu posso casar ela com alcaçuz, porque é um tônico do Qi. Então, eu juntei uma erva que ajuda a promover a circulação da energia, com uma erva que propicia a construção da energia no corpo, né? Casca de limão com alcaçuz, é exemplo, tá? Agora, eu vou pegar uma erva que tonifica o sangue, que faz a gente ter sangue. Ó, vou pegar a folha de amora, ou alfafa, espirulina, tá? E vou misturar com o quê? Com uma azedoária. Então, aqui já tem 4 substâncias, né? Quero fortalecer o meu yang, pego uma damiana, né? Quero fortalecer o yin, eu posso usar gergelim preto. Põe tudo isso para fazer uma decocção. Você está atendendo aqui as necessidades dos vários órgãos, né? Estão ligados aos 5 elementos, ok? Depois disso, gente, então você inaugura o dia com algo morno ou quente, porque, vamos lá, olha só, porque é o horário do estômago, entre 7 e 9 da manhã. Lembram? E o estômago, qual a característica térmica dele? Ele é yang, ele é quente, e ele precisa de calor para funcionar, né? É como o carro flex, que apesar de ter lá 50 litros de álcool, de etanol, né, no seu, lá no seu reservatório de combustível, né, tem que ter, você tem outro reservatório pequenininho lá próximo do motor, né, que tem gasolina, que quando você liga o carro, a primeira injeção que chega lá para o motor é de gasolina, porque a gasolina é yang, para fazer pegar o motor. Aí depois é que entra o etanol, né, que é mais in, né, mais frio, e aí o teu carro pegou legal, e aí vai, né, entra para a estrada dentro, ok? Porque só com etanol o carro tem dificuldade de pegar. E se o tempo está frio, úmido, aí é que não pega mesmo, né? E se pegar, ele sai, né? Ele sai tossindo, né? A mesma coisa é o nosso corpo. Então, você precisa, para fazer, ligar o seu aparelho biológico, aparelho digestivo, né? De algo quente ou morno, certo? Porque o estômago é yang, repito, é yang, tá? E esse calor do estômago vai beneficiar o funcionamento do pulmão, na parte energética, para produzir o Qi torácico, que é o Zong Qi. Ok, gente? Então, assim, eu vejo muita, na internet principalmente, né? Orientação de que você abra o dia tomando água gelada, ou água natural, ou um suco, etc. Tal. Geralmente é água, né? Só que, pelo princípio térmico, né, nessa visão técnica, o que ocorre? Os sábios chineses dizem, né, comparando o nosso estômago a algo que a gente usa, eles dizem assim, o estômago é um caldeirão. Então, quando a gente joga água no caldeirão, o que acontece? Esfria, apaga o caldeirão, né? Ele se torna infuncional, ok? Então, lembre disso. Se você quer tomar água, então esquenta a água, toma uma água morna. Ah, mas água morna é sem graça, muito ruim, coisa e tal. Então, coloca lá limão, né? Esquenta e toma. Ou, se isso é muito ruim também, faz a decocção, que é muito gostoso e nutritivo, ok? Principalmente para o seu lado térmico, que permite o bom funcionamento dos órgãos, tá? Aí, o que mais que eu tenho que dizer aqui, dentro desse quadrante? Olha só, pessoal. Você, então, inaugurou o dia com algo morno ou quente,
tá? Fez a sua decocção, beleza? Agora vai tomar o café da manhã, tá bom? E aí, o que envolve, o que deve envolver o café da manhã? Olha só, duas substâncias fundamentais para a construção do nosso corpo. Carboidrato complexo, tá? E proteínas, certo? O carboidrato complexo você encontra, né, naquela substância que eu mostrei, nos tubérculos, né, até no pão integral, tudo bem? Mas nos tubérculos está lá, tem carboidrato complexo, né? E qual que é o benefício do carboidrato complexo? É que ele evita o pico de insulina, porque o açúcar ele queima de uma forma mais vagarosa no sangue, e isso evita o pico de insulina. E assim, e se o açúcar está sendo queimado de uma forma mais vagarosa, então quando você associa, né, essa ingestão do carboidrato com a proteína, dá tempo da proteína ela ser totalmente absorvida pelo sistema digestivo e pelo seu organismo. Então, você aproveita a substância da proteína, né? Porque ainda tem ali carboidrato, né? No seu organismo, ok? Então, essa mistura aqui, ela é mágica, sabe? Olha esse prato aqui, ó. O cara aqui fez um omelete, tem carne, né? Já o omelete, né? O ovo, ele tem proteína, então aqui está a proteína, né? E aí você põe os condimentos dentro do omelete, deixa ele bem interessante, né? Pode colocar até os tubérculos dentro do omelete, mas aqui ele separou, né? Então, aqui é um prato interessante, ó. Proteína e carboidrato complexo, né? E acompanhado aqui, ó, de um delicioso café, tudo quente, tudo esquentando o seu estômago, né? Para que ele possa oferecer para o seu baço o melhor guti possível, né? E aí você vai ter, então, uma essência de alimentação poderosa que vai construir, né, lá em, em consórcio com o Zonti, né? E a energia essencial dos rins vai construir aquele Wei Qi, a energia defensiva que você precisa, né, para não adoecer, né? E o Yin Qi, aquela energia nutritiva que corre por nossas veias e te faz ser uma pessoa vitalizada, vitalizada. Vão olhar para você e vão te dar uma idade menor do que você tem, porque você está vendendo vitalidade, porque você está se alimentando de uma forma adequada, né? Atendendo aquelas necessidades da alimentação pós-celestial, ok? E aí você, tendo uma alimentação pós-celestial competente, eficiente, você preserva a sua energia pré-celestial, que é justamente o quê? A essência da vida, aquela energia, né, que a gente recebe dos nossos pais ao nascer, que vai determinar o quanto de tempo que a gente vai durar aqui, certo? E tem mais, ó, nesse quadro aqui. Se você, por exemplo, não toma café da manhã ou toma um café da manhã muito frugal, só para dizer que ele tomou um cafezinho preto, já saiu para o serviço, etc. Tal, o que acontece? Além de você não estar contribuindo, né, para ter uma boa absorção de alimentos, certo? Você também não vai ter uma boa construção de sangue e nem de energia. E aí, o que vai acontecer no campo energético, tá? O pulmão, ele vai requisitar mais energia essencial lá dos rins para formar o Wei Qi e o Yin Qi, mais do que deveria. E aí, o que vai acontecer? Digamos que você nasceu com um quantum de energia, essa energia ancestral, tá? Energia Jing, para viver 100 anos, digamos, é um exemplo, certo? Mas você passou a vida inteira sem tomar café da manhã. Então, você passou a vida inteira espoliando, sabe, essa energia que é guardada lá dos rins. E aí você não vai viver 100 anos.
né? Porque foi requisitado todo dia mais do que deveria, né? De matéria-prima para formar, né, o seu ti dinâmico do dia a dia, etc. Tal. E aí a pessoa vive 60 anos, vive 70 anos e bate as botas. Mas não só isso. Então, diminui a expectativa de vida e também, associado a isso, a qualidade de vida. Porque o cara vai chegar aos 60 parecendo que tem 80. Vai chegar aos 70 parecendo que tem 80, 90, todo, né, cheio de problemas, né, com patologias crônicas, dores agudas, etc. Tal. O cara está todo arrebentado, todo desgastado. Por quê? Porque faltou as substâncias que a gente chama de quê? Do combustível da vida, né? Ele descuidou da sua energia pós-celestial, que a gente obtém através dos alimentos, aquilo que vem da terra e do céu, né? O tati, o ar, você tem que saber respirar, né? E aí a importância dos exercícios respiratórios, né? Você tem que saber se alimentar, a importância de ter uma noção do que? Sobre dietoterapia, ok? Então, tendo essa noção, mesmo que você procure um nutricionista, um dietoterapeuta formado pela medicina chinesa, você tem condições de melhor interagir com o seu terapeuta, né? E aí todos ganham, entendeu? Todos ganham. Você se torna, você deixa de ser um paciente para se tornar um interagente, certo? O que é o paciente? Aquele sujeito passivo, né, que terceiriza a melhora de algum aspecto, né, da sua funcionalidade, seja física ou psíquica, a um terceiro. Então, você fica na mão do terceiro. Agora, quando você é um interagente, você assume a sua parte do compromisso na cura. Você tem consciência do que está fazendo e tem melhor capacidade de compreender as orientações do seu terapeuta. E aí você se transforma no interagente, né? 50%, digamos, 60% da responsabilidade, na melhor, é minha. 40% é do meu terapeuta, que vai me passar as orientações. Mas eu é que galvanizo essas orientações e trago para o meu dia a dia, né, essas ações que vão me transformar numa versão melhor do que eu sou hoje. Mas para isso você tem que ter consciência, você tem que ter algum conhecimento, porque senão você vira um paciente. E geralmente o paciente, como não tem consciência, né, da importância daquilo que o terapeuta está orientando, ele não segue a bula, certo? E aí o tratamento também não tem um resultado, né, esperado, ok? Então, pessoal, acho que eu não esqueci nada, se eu esqueci, depois eu volto, né, desse quadro aqui. Vamos para o próximo, certo? Para o próximo. Olha só, que legal isso aqui, ó. Vocês já perceberam que o pessoal da roça, eles vivem muito, em termos de expectativa de vida e com força. As pessoas de idade na roça, elas têm vitalidade, você vê vida nos olhos dela, né? Você percebe que a pessoa tem vitalidade olhando para os olhos, você sente a vida nos olhos da pessoa. E aí, gente, olha só, na roça, né, antes de ir lá para a roça, capinar, etc. Tal, eles tomam um bom café da manhã, eles praticamente almoçam, né? Eles comem ovo, comem carne, comem massa, etc. Tal, de manhã cedo. Olha aí, ó, de manhã cedo. Então, assim, sem saber, até sem saber, eles estão seguindo ali, né, as orientações do nosso relógio biológico, né, aproveitando aquela janela de oportunidade nutricional que se abre a partir das 7 da manhã e vai até as 9, passa um pouquinho, porque as coisas também não são assim tão fixas, tá? Assim, passou das 9 da manhã, agora eu perdi, eu nem vou tomar café. Não tome café da manhã, porque aí você está dentro do horário do elemento terra, né, que é das elemento terra das 7 até as 11 da manhã, né? Estômago, depois o baço pâncreas. Então, você não vai sair no prejuízo, tá? Mas procure sempre fazer a sua melhor alimentação dentro daquele par de horários, das 7 às 9 da manhã, ok? Bom,
Aí você vai ver aqui, ó, por exemplo, aqui eu peguei imagens, né, da culinária chinesa, né? Ó, a pessoa aqui fazendo café da manhã, ó, com coisas quentes, ó, coisas nutritivas. Ó, café da manhã na China, mapa da educação internacional, entendeu? Então, porque aqui eles têm consciência, né, do que estão fazendo, porque eles faz parte da cultura deles o relógio biológico, certo? Então não esqueçam disso, né? Tome o café da manhã como uma rainha ou como um rei, ok? Vamos seguindo. Bom, dentro ainda desse capítulo, né, Amigos do Baço. Então, além da boa alimentação, a gente também precisa da atividade física. Para que atividade física? Para fazer circular o Qi. Porque se alimentando bem, você cria energia, ok? Mas a energia parada leva o quê? A estagnação, certo? Então você tem que fazer circular. Como é que você vai fazer circular? Mexendo-se. Mexa-se. Mexa-se. Há muitos anos atrás teve uma campanha aí de uma dessas emissoras de televisão que falava assim, mexa-se, né? Então, você faça atividade física, tipo, por exemplo, você está estudando. Aí a pessoa que estuda geralmente fica muito tempo ali na frente do computador, do livro, assim, sentada, né? E isso vai provocando o quê? Uma estagnação de energia, né? Que o baço vai sentir, né? E aí você começa a diminuir, né, a sua capacidade de assimilação. Então, a cada hora de estudo, você levanta e caminha durante 5 minutos, sobe escada, desce escada, respira. 5 minutos para fazer circular o Qi. Pega uma corda, começa a pular a corda. Faça alguma coisa, sabe? Movimente o seu físico para você fazer circular o Qi e fazer o Yang, né, subir até a sua mente. Para quê? Para você ter plenitude de consciência e poder captar melhor as informações. Olha que puta estratégia, né, para você conseguir os melhores resultados no seu estudo. Entenderam, pessoal? Então vamos lá. Bom, dentro ainda desse propósito, né, do o que fazer, olha só, temos a decocção. O que é decocção? Na verdade, decocção é um chá melhorado. Tá? Por quê? Porque ele extrai mais e guarda as substâncias do fitoterápico. Como é que acontece isso? Esse método de preparo de natuterápicos é amplamente utilizado na China, por ser de fácil absorção e adequado para condições agudas. Esse tipo de preparo permite ajustes conforme a evolução do quadro clínico, né? Então, você vai fazer uma decocção mais forte ou mais fraca, né? Dependendo da necessidade da pessoa, garantindo uma personalização eficaz do tratamento. Então, o processo envolve cozinhar os fitoterápicos em água quase fervendo, aquele que coloca em torno de 80 graus, mas eu aconselho deixar em fogo baixo, tá? Por cerca de 30 minutos, podendo se estender até 1 hora ou mais, ok? Então, olha só, não é ferver, não deixa a água ferver, você vai cozinhar o fitoterápico, certo? Normalmente, utiliza-se entre 20 gramas e 120 gramas de erva. Então, você pega uma colherinha de cafezinho, né, e coloca lá em 500 ml d'água. Né? E lembrando que você não vai usar só uma substância, você vai usar, no mínimo, um par, né? Uma que atenda a necessidade do yang, do seu organismo, outra que atenda a necessidade do yin, certo? No mínimo, tá? Seguindo um primeiro tempo de cozimento de aproximadamente 30 minutos. Após esse período, o líquido é coado e utilizado até o máximo de 200 ml. Por que 200 ml? Para não pesar muito no fígado, porque o fígado faz a filtragem, né? O que sobrar é aguardado em uma garrafa de vidro, coloca na geladeira, para ser utilizado no outro dia. No outro dia é só esquentar, aqueles 200 ml e tomar, certo? Então, o que eu devo
colocar aqui, que não está no texto, é que a decocção você tem que fazer ela, ó, numa panela que tenha tampa, como aqui, ó, certo? Ó, uma panela que tenha tampa, certo? Ó, tem a tampa. Aqui a senhora está tampando aqui a panela, tá? Por quê? Porque grande parte da essência dos fitoterápicos, sabe, vai bater na tampa, vai ficar ali como gotas. Então, quando você levantar a tampa, depois dos 20, 25 minutos, ou 30 minutos, né, que você fez ali a sua decocção em fogo brando, né, você levanta a tampa com cuidado e deixa aquelas gotículas caírem, voltarem para o líquido, certo? Porque ali está concentrado muito da essência, né, daquela decocção. Então, é por isso que a decocção é um pouco mais forte do que o chá, porque o chá, né, você deixa em infusão e aí parte da essência se esvai, né? Se esvai naquela fumacinha, né? Então, é isso, pessoal. Se você pode fazer uma decocção todos os dias para inaugurar o seu dia. E aí você vai estar, né, se alimentando, fazendo do seu alimento o seu remédio, ok? Você vai estar esquentando o corpo no horário que o corpo precisa de energia yang para funcionar bem, para você ficar, né, uma pessoa vitalizada, certo? Vamos lá. Bom, e aqui, então, eu coloco uma tabelinha, tá? Ela não é conclusiva, ela é só exemplificativa, né, para vocês poderem se orientar aí na construção da sua decocção. Então, olha só, na MTC, na medicina tradicional chinesa, as substâncias devem ser ingeridas de preferência aos pares, para manter, ó, o equilíbrio do yin e do yang, né? Então, pô, eu estou querendo fortalecer o sangue, eu acho que eu estou, sei, não estou legal, assim, não estou com muito... Estou percebendo, né, que a minha, ó, como é que chama isso aqui? Pálpebra, assim, tá muito esbranquiçado, seu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ervas, né, aqui, ó, tônicas do sangue, ó, alfafa, né, folha de alfafa, né, ou folha de amora, folha de espirulina, casca danta, nem conheço, ó, a clorela, noni, tá? Vou pegar vou pegar aqui a alfafa, certo? Folha de alfafa, até eu tenho aqui em casa. Tônicos do sangue, né? Então, ó, vou misturar com ervas que promovem a circulação do sangue. Não adianta só ter sangue e ficar tudo parado, né? Estagnado, vou ficar pesado, entendeu? Então, eu preciso fazer movimentar. Então, vou pegar a folha de açafrão, né? Aquela raiz do açafrão, né? Semente pêssego aqui eu tenho que ralar, aí é mais trabalhoso. Ó, erva de macaé, zedoária, qualquer uma dessas aí, alecrim, sabe? E misturo, ali faço a minha decocção para melhorar a minha produção de sangue, né? Ou se eu estou com deficiência de energia, ó, vou pegar uma erva que ajuda a criar energia, um ginseng, uma fáfia, uma marapuama, né? E vou misturar o quê? Olha só, com folha de tiririca, ou com casca de limão, casca de mexerica, ó, com laranja verde da terra, com alcachofra, com boldo do Chile, que também é um santo remédio para o fígado, né? O boldo do Chile faz circular a energia do fígado, muito importante para levar o sangue, né, para as extremidades do corpo. Bom, estou precisando também, né, melhorar minhas estruturas, estou muito friorento, né, então preciso de mais yang, olha só, então vou pegar uma damiana, catuaba, vou fazer uma decocção com ela, eu vou botar, sempre, olha só, eu aconselho, que até eu devia ter aqui, eu até vou fazer isso agora, eu devia ter fortalecido aqui, ó, por exemplo, o alecrim, tá? Por quê? Porque o alecrim, ele pode funcionar como um elemento embaixador do nosso corpo, tá? Ele tem a propriedade de sutilizar os fitos, a essência, né, dos fitos dentro do nosso corpo, levando para todas as estruturas, né?
Porque, assim, olha só, se eu fizer todos os dias um chazinho, uma decocção de... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Gergelim preto, ó, que ajuda a produzir sangue, tá? E protege os rins, tá? Ó, tô com problema renal, coisa e tal, tô urinando muito. O que eu faço? Eu pego... Desculpe que vai desligar aqui o computador. Tá. Então, eu estou sabendo que gergelim preto ajuda a produzir sangue, né? Fortalece os ossos, porque fortalece os rins, né? Os rins gerenciam a nossa estrutura óssea, né? Só que se você... Isso aqui é muito in, tá? Então, se você só toma isso aqui, você acaba, né, na semana ficando muito pesado, tá muito in. Então, para evitar esse peso, né, você mistura com alecrim. O alecrim é mais aromático, ele leva para todas as partes do corpo. Além do que, o alecrim também melhora a sua parte cognitiva, tá? Ele faz acender o yang até a mente. E aí você tem uma maior capacidade, né, de raciocínio, de assimilação, de associação de ideias, etc. Então, é tudo de bom o alecrim, ok? Então, se você usar, por exemplo, alcaçuz, usa com alecrim também, né, para ter mais produtividade na utilização desse fito. Então, gente, deixa eu ver qual que é o outro... Então, gente, então fica aí a tabela, eu acho que deu para entender, né, como é que vocês podem utilizar. Não tem problema de misturar os fitoterápicos. Você pode pegar cada um daqueles ali, colocar na sua decocção, porque aí você atende às necessidades do elemento água, né? Você atende às necessidades dos órgãos ligados ao elemento fogo, você atende às necessidades dos órgãos ligados ao elemento madeira, ao elemento terra, ao elemento metal, e está tudo bem, entendeu? Outra coisa que eu sugiro é que você, no dia a dia, faça um prato colorido. Se você tiver chance de montar o seu prato no almoço, faça um prato colorido, tá? Porque os órgãos também se alimentam das cores. Os elementos, os órgãos ligados aos elementos, né, os 5 elementos, se alimentam das cores, né? Então, o vermelho vai fortalecer o elemento fogo, os órgãos ligados ao elemento fogo, né? O verde escuro vai fortalecer os órgãos ligados ao elemento madeira, né? O amarelo laranja vai fortalecer os órgãos ligados ao elemento terra, né? As cores mais pretas, o feijão preto, né? Preto vai fortalecer o elemento água, os rins, né? A cor branca dos alimentos vai favorecer o elemento metal, entenderam? Então, faça um prato colorido, que aí, de uma determinada forma, isso é uma estratégia, sabe, alimentar, que também atende às necessidades dos órgãos ligados aos 5 elementos. E você, então, contempla essas necessidades nutricionais, né, do seu organismo, para que ele funcione de uma forma harmônica, ok? Então, agora, para finalizar esse vídeo, vamos à classificação dos alimentos que beneficiam o baço pâncreas, de acordo com o sabor, e os paladares são o doce e o azedo, tá? Então, olha só, o sabor também alimenta, além das cores, olha que coisa interessante, né? O sabor e as cores e a térmica, né? Então, o doce e o azedo são bons para o elemento terra, certo? Então, alimentos de natureza azeda, e principalmente de natureza doce, são remédio para o baço pâncreas. Mas não confunda o sabor doce com o doce do açúcar processado e seus derivados, que promove o pico de insulina. O sabor doce dos alimentos que nos referimos são os que possuem carboidratos complexos. Como a gente já viu lá em outra lâmina, né? Lá os tubérculos, ok? Então, sabor doce, uma relaçãozinha aqui, que não é uma relação fechada, tá? Abóbora, amêndoa, anis estrelado, arroz, aveia, banana, berinjela, carne, cenoura, cevada, coelho, ou carne de coelho, espinafre, porque carne de coelho tem uma natureza doce, tá? Espinafre, fígado, frango,
maçã, milho, pato, batata, pera, trigo, está aí a relação. E os de sabores amargos, abacaxi, ameixa, coalhada, damasco, feijão, azul, que deve ser, kiwi, laranja, limão, maçã, manga, tomate, uva, etc. e tal. Então, assim, de posse dessas informações, você tem como estabelecer, né, a sua estratégia alimentar, ok? Lembrando, né, daquela janela, daquela oportunidade, janela nutricional, né, que se abre a partir das 7 da manhã, das 7 às 9, que é o momento que você deve fazer a sua melhor alimentação, inaugurando o dia com algo morno ou quente, ok, pessoal? Então, essa função alimentar, essa estratégia alimentar, ela tem como finalidade, né, além da manutenção do nosso corpo físico, também, né, propiciar uma melhor vibração. Porque se você está com o seu corpo físico bem harmonizado em termos de funcionamento, você fica com o corpo mais alcalino. E você ativa mais o seu sistema parasimpático, né? O seu sistema nervoso parasimpático. E esse tem a propriedade de estimular o seu sistema endócrino, né? Com aqueles hormônios que fazem o nosso corpo funcionar de uma forma mais equilibrada, mais compassiva, né? Gerando o quê? Gerando, então, influenciando, né, nos nossos pensamentos. Você, então, se torna uma pessoa mais doce, uma pessoa mais sociável, né? Isso tem a ver com o pensamento, porque o seu corpo está alcalino. E se você tem pensamentos construtivos, também você vai ter sentimentos, né, mais co-criadores, mais empáticos. E isso vai influenciar no quê? No seu nível vibracional. E é o nível vibracional que importa para definir, sabe, o seu status espiritual. Se você vibra elevado, você tem condições do que de ir para o céu. Se você vibra de uma forma mais pesada, né, porque o seu organismo está ácido, e aí está produzindo muito cortisol, muita adrenalina, você se torna uma pessoa mais violenta, né, mais raivosa, vai ter uma vibração mais baixa. E aí você tem grandes chances de ir para o inferno. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui sendo maniqueísta, né, só para me tornar mais didático, mas a questão no frigir dos ovos é esta. O que define para onde nós iremos depois dessa experiência aqui é a nossa vibração, porque a vibração é aquela informação que está, né, depois dos dois pontinhos, né? Tanto, mais tanto, menos tanto, mais tanto, menos tanto, é igual a vibração X. Ok? Então, é a vibração que revela quem você é do ponto de vista multidimensional, do ponto de vista espiritual, ok? E a alimentação tem uma influência capital nesse status, sabe? Na sua espiritualização. Então, adotem essas estratégias, né? Dentro da sua estratégia maior, né, de espiritualização, ok? Então, são várias estruturas que a gente pode utilizar para esse intento, né, para o intento ascensional. E a alimentação, então, a partir de agora, a gente fica sabendo que não é só para alimentar o nosso corpo físico, mas é também, né, para alimentar as nossas interfaces multidimensionais. Por quê? Porque a boa alimentação vai permitir um melhor trânsito energético dentro do seu organismo, né? O desbloqueio dos canais, dos meridianos, dos nadis, que se estiverem, né, no seu livre fluxo energético, estão mais aptos a receberem as energias taquiônicas que vêm lá do centro da nossa galáxia, né, que é um portal de Ravonna. E assim você começa
a verticalizar. Por quê? Porque você se torna uma melhor versão de você mesmo. Você começa a ter pensamentos, construtivos e co-criadores, ok? Então, pessoal, por hoje é isto. Espero que eu tenha conseguido transmitir, né, a importância da alimentação nesses 2 quadrantes aí de horário, né, entre 7 e 11 da manhã, e a influência que isso tem no nosso desenvolvimento espiritual, ok? Jogando aqui um foco todo especial nesse órgão, né, o baço pâncreas, tá? Que tem, né, uma função capital na nossa qualidade de vida, ok? Então, pessoal, até terça-feira. Um abraço e um beijo no coração de todas e todos. E gratidão, né, por terem ficado até aqui, ok? Clean, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Valabaya, Surra. Gachô, Regi, Ho. E até a próxima.